Vamos primeiro testar uma boa tarde, Adalberto. Tá me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo, sim. Então, Adalberto, boa tarde aí aos ouvintes da Jeremoabo FM 106.9. Eu que fui morador de Paulo Afonso, sempre passava por Jeremoabo quando me deslocava aqui para a capital. É uma honra estar aqui à disposição para trazer notícias importantes que interessam a toda a Bahia, especialmente ao pessoal de Jeremoabo e região. Doutor, não, quem é doutor Jorge Falcão? Roberto, eu sou um servidor por natureza. Né? Aos 18 anos eu fui da Polícia Rodoviária Federal, então tive a oportunidade de trabalhar em Pombal em algumas ocasiões na BR. Aos 18 anos, 19 anos a gente ingressa. Já na lida da Polícia Rodoviária a gente passa a atuar como sindicalista, né? Trazendo um histórico familiar. Meu avô fundou a cidade de Pé de Serra, foi o primeiro prefeito, 4 vezes vereador, 2 vezes prefeito. Meu pai foi vice-prefeito, prefeito. Eu fui candidato a vereador com 21 anos a primeira vez, tivemos 189 votos. E, assim, essa histórica, né, essa política de berço, ela sempre esteve aliada à minha trajetória. E não à toa, na Polícia Rodoviária Federal, a gente enveredou para a sindical. Foi quando o Jorge Falcão teve contato com o direito. Em 2004, eu ingresso no direito na Universidade Federal da Bahia e entendi que o direito poderia ampliar os horizontes da defesa do outro, né? E a gente, na condição de sindicalista, como diretor jurídico, como presidente, como diretor jurídico nacional, a gente conseguiu fazer muito pela PRF, né? Em 2017, a gente entende que nossa trajetória já teria se encerrado no âmbito da PRF e a paixão pela advocacia me fez tomar uma decisão muito difícil, né, para muitos, mas para mim com muito planejamento, que foi a exoneração do cargo público estável, 14 anos, um sonho para muita gente, mas o meu sonho, de fato, era ampliar a nossa defesa para além da categoria da PRF, e foi o que a gente fez em 2017. Muito bem. Agora, candidato a deputado estadual pelo MDB. Isso. Nesses 4 anos de advocacia, 4, 5 anos, a gente teve uma atuação muito forte em defesa do servidor público. Para você ter uma ideia, a gente tem processos que alcançam mais de 200 mil potenciais pessoas. E isso, naturalmente, aliada com essa, eu diria, veia política, né, essa característica de tratar todos com muita distinção, com muito respeito, tratar todos com a igualdade em primeiro lugar, respeitando as diferenças, respeitando a condição social, né, a condição de moradia. Então, isso acaba naturalmente nos tornando uma espécie de liderança dentro do serviço público aqui do Estado. Aliado a isso, a gente tem uma vivência política ainda em Pé de Serra e região. A gente constrói, até, estou bem franco a dizer, sem a ideia de ser candidato. Em fevereiro, a gente implanta o Instituto Falcão Rios na cidade de Pé de Serra, um instituto que é fomentado pelo escritório. Hoje assistimos mais de 400 crianças e adolescentes na área do futebol, na área da dança, balé, karatê, funcional, 5 povoados e a sede, quer dizer, em 6 meses de projeto, a gente já tem 80% da cidade alcançada pelo nosso projeto. E nessa defesa do coletivo, Adalberto, a gente teve uma provocação muito forte na Assembleia. Isso foi em setembro ainda. A gente liderava um processo de reivindicação da regulamentação dos precatórios de Fundef para o Estado da Bahia, quando a gente teve uma reação por parte do líder do governo, o deputado Rosenberg, chamando de mentiroso. Em plena Assembleia Legislativa, o deputado baixa o nível a esse ponto, talvez porque não tinha como justificar a inércia do Estado, visto que, Alberto, o governo do Estado do Pernambuco, o dinheiro entrou na conta do precatório do Fundef, no outro dia já estava na conta dos professores, já era essa a nossa expectativa. E a gente foi chamado de mentiroso. No dia seguinte, a gente conseguiu, via Supremo Tribunal Federal, liberar 4 bilhões que estava lá travado. A gente, eu digo, tem vídeos que provam isso. E assim, Alberto, foi um sinal. Minha mãe me questionou se eu tinha perguntado a Deus se essa decisão era correta a tomar, e eu falei, mãe, Deus me falou através dessas coincidências que mesmo no melhor roteiro de um filme instigante, a gente não conseguiria prever que poderia suceder várias situações, onde me coloca de fato em evidência positiva, como representante, como alguém que não baixa a cabeça, como alguém que tem o exercício da cidadania como
uma válvula de escape para enfrentar as injustiças que são próprias do nosso país desigual, injusto, onde a elite, de fato, subjuga a pobreza e busca perenizar a pobreza, e eu estou aqui para cumprir esse papel. Um papel onde a minha candidatura ela é altamente orgânica, ela é altamente formada por pessoas que me convocaram. Eu digo que eu não fui candidato, eu não sou candidato, eu fui candidatado por toda essa coletividade que alcança 100, 200, 300 mil pessoas. Logicamente, eu tenho um desafio ainda de transformar esse apoio enquanto advogado, enquanto liderança, no voto. É essa a nossa proposta também esses dias que se avizinham aí do processo eleitoral. Doutor, eu tenho dois, senão as professoras me matam aqui. Né? Tenho duas perguntas para colocar aqui para o senhor. Né? A primeira com relação aos precatórios, a aprovação ontem na Assembleia, não é isso? Ontem à tarde na Assembleia Legislativa da Bahia. Isso. Aprovou ontem. Toda essa luta que eu mencionei agora há pouco, ela continua por mais de 10 dias, né? E eu sempre falei, pessoal, sou candidato, mas eu não abro mão dessa luta de estar aqui ao lado na Assembleia. Fui 10 dias indo para a Assembleia todos os dias, apertando estrutura, todos, etc. E principalmente orientando o pessoal. Mas, infelizmente, o governador Rui Costa, ele opta por desviar, a palavra é essa, né, para não ser mais agressivo, mas eu entendo que foi um crime institucionalizado praticado pelo governador em conluio com a Assembleia Legislativa, que mais de 90% dos deputados assinaram embaixo no projeto e retira quase, agora em 2022, 1 bilhão e 100 milhões do bolso dos professores. E em 2023 e 2024, se não for corrigido essa forma de distribuir esse dinheiro, vai retirar 6 bilhões de reais, o que é escandaloso. Eu sempre menciono, o maior assalto que tivemos no Brasil foi o Banco Central, há 15 anos, de Fortaleza, 167 milhões, e a gente hoje, em 2022, está vendo um desvio de 1 bilhão e 100 milhões. Eu falo sem nenhum receio, que para mim, o governador ele se utiliza de uma decisão do STF anterior à emenda constitucional 114 para justificar o CPF, e na verdade ele está, através dessa legislação, institucionalizando um desfalque no patrimônio de 1 bilhão de reais para os professores, mais de 84 mil professores e pensionistas beneficiados. Muito bem, uma outra situação, né? Os professores tentando a reclassificação aí, servidores públicos concursados, há mais de 10 anos tiveram o grau 3 reduzido para grau 1, onde servidores que entraram no Estado no ano 2019 já entraram com grau 3, né? Aqui em nossa cidade tem vários casos, acho que até clientes do seu escritório, né? Como está essa luta pela regularização do salário dessas pessoas, porque ficou abaixo aí do piso nacional com essa medida do governo, é isso? Adalberto, Partido dos Trabalhadores, e aqui eu tenho que ser honesto com a verdade, também o Prefeitura de Salvador, o governo do Estado, 30 mil pessoas estão fora do piso, estão fora da tabela salarial. Apenas os servidores em atividade, e alguns deles, mesmo em atividade, não recebem o piso. Né? Então, são mais de 30 mil pessoas fora do piso salarial, pessoas que recebem hoje de vencimento R$ 2.084 deveriam receber R$ 3.800, que é o piso de 2022, que foi definido pelo Ministério da Educação. Na Prefeitura de Salvador tem 9 mil pessoas sem receber o piso. Eu imagino que também várias prefeituras também não estão cumprindo esse piso. E nosso mandato, nossa proposta, de fato, é que a gente cumpra as legislações, né? Se os entes públicos, eles são primeiros a sonegarem o direito do cidadão, como exigir do cidadão que tenha probidade na sua atuação. É até um estímulo, né, que os entes públicos, governadores e prefeitos fazem à sociedade para lesionar a legislação, e isso não é bom para a sociedade. A legislação, ela vem para que todos, sem exceção, possam dela se servir para assegurar direitos, mas também para cumprir suas obrigações. E, infelizmente, a gente não vivencia isso. É uma realidade, eu diria, nacional, e, mais do que nunca, a Assembleia Legislativa ela deve se propor a fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação por parte do ente público. E eu digo aos professores aí de Jeremoabo e região, e toda a Bahia, né, se a gente fez na condição de advogado, né, através do mecanismo próprio, que é a ação judicial, a nossa pretensão é fazer muito mais enquanto legislador, seja na parte de fiscalizar os entes públicos, e aí eu não me limitarei a fiscalizar o governo do Estado. A partir da fiscalização do governo do Estado, a gente pode sim constranger os prefeitos e os municípios, e pode inclusive servir de
referência para os legisladores municipais, os colegas vereadores também cumpram a sua tarefa e, para além de fiscalizar, a gente pode propor legislação, Adalberto, eu falo aqui de uma, só para exemplificar que há muito o que fazer. Você tem uma ideia, o estado da Bahia e vários municípios não asseguram uma jornada inferior aos empregados, aos seus empregados, inclusive terceirizados, para quem possui um filho ou alguém que está sob sua tutela com problema de deficiência que impeça de uma vida normal. Então, quem tem um filho autista, quem tem um filho com microcefalia, o estado da Bahia não dá uma redução da jornada de trabalho. Na esfera federal, o senador Romário, que tem uma filha com síndrome de Down, ele conseguiu aprovar isso. Os servidores federais já têm uma legislação que ampara essa redução do direito da jornada. Imaginam alguém que tem um filho com essa característica, que tem que se submeter a vários tratamentos, seja natação, seja fisioterapia, etc. Então, assim, a gente pode fazer muito na fiscalização, mas fazer muito mais ainda em propositura de legislações que venham amparar o direito do cidadão. Por isso que o nosso slogan, Alberto, sem nenhuma demagogia, mas honrando a nossa trajetória incansável em defesa do cidadão. É essa a nossa proposta. Muito bem, agora deixa eu fazer uma pergunta ao senhor aqui. Né? O senhor é de apoio ao partido do governador Rui Costa. Como administrar essa adesão, sendo um advogado de luta que luta contra esses posicionamentos através da justiça? Adalberto, de fato, o partido ele apoia na esfera estadual o governador, mas é um partido que respeita, né, a autonomia dos seus integrantes. É até meio contraditório, confesso, mas eu somente aceitei a candidatura se eu pudesse ter independência. E mesmo que eu fosse aderente às práticas do governador, Adalberto, eu sempre digo, na condição de candidato, eu não posso ser o cidadão manifestar posição com relação ao governo, seja estadual, seja federal, porque a nossa estrutura de federação, ela impõe poderes independentes e harmônicos entre si, né? Existem balanças e contrabalanças, então não há sentido nessa história de casadinha ou de time de candidatura, porque você vai estar de antemão, nem iniciou o seu mandato, abrindo mão de sua indispensável independência no parlamento para apoiar aquilo que for favorável à população e para refutar de maneira veemente aquilo que atingir o interesse da população. Então, eu sou muito tranquilo com relação a isso, pois terei independência, seja quem for o governador eleito pela população, e não me cabe, de fato, e posso até ser criticado por isso, sugerir qual o candidato que é o melhor projetado. Eu entendo que deve ser indicado as propostas que vêm ao reclame da população, e na Assembleia, com independência, serei o primeiro a apoiar o projeto que for necessário, importante para a população, e serei o mais ardoroso, contrário ao que for em prejuízo à população. Estou bem tranquilo com relação a isso. Muito bem, eu vou deixar o espaço aí disponível, né, para que o senhor possa fazer suas considerações finais e deixar a sua mensagem. Eu só tenho a agradecer. É muito importante a nossa voz conseguir chegar na região de Jeremoabo, uma região, eu diria, esquecida pelo governo do estado aqui. O interior da Bahia como um todo ele é esquecido. É importante que a gente traga essa voz de proteção ao cidadão, mas também de olhar ao futuro, né? Eu só dou um exemplo, finalizando, a gente tem a agricultura, a pecuária como um grande motriz de exportação e de geração de emprego na Bahia. A gente tem a Secretaria de Agricultura consumindo apenas 1,5% do PIB estatal. Então, são várias incoerências, várias possibilidades de melhoria. É por isso que eu coloquei o meu nome para esse sacrifício, porque quem atua com base na honestidade, na ética e na probidade, se sacrifica ao se oferecer à comunidade para representá-la. Mas é um sacrifício onde a minha história de luta, ele acaba compensando, porque eu sei que a gente vai gerar resultado, e esse resultado vai ser reconhecido internamente por mim, e estarei muito satisfeito enquanto cidadão. Forte abraço, estou sempre à disposição da rádio para esse assunto ou qualquer outro que seja pertinente aos interesses dos nossos ouvintes. Um abraço a todos. Muito bem, conversamos então com o Dr. Jorge Falcão, ele é candidato a deputado estadual pelo MDB. Agora são 13h06, eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho conversando com o vereador Dr. Sidney, vereador oposicionista aqui de Jeremoabo. Já, pai bola.